Pai, irmãos e irmãs, que a graça do Pai, o amor do Filho e a comunhão do Espírito Santo possam permanecer sempre conosco. Em nome do Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos ouvintes, eu sou a ministra da palavra Rai Mendes e eu participo na comunidade Santos Anjos da área missionária Cidade de Deus, Arquidiocese de Manaus, Amazonas. E nessa sexta-feira, 17 de maio de 2024, é com alegria que partilho com vocês o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo que a liturgia propôs para este dia, que encontra-se no Evangelista João, capítulo 21, versículos de 15 a 19. Meus irmãos, e o histórico de hoje, ele narra a terceira vez em que Jesus, ressuscitado dos mortos, manifesta-se aos seus discípulos. E é nesse encontro que nosso Senhor tem um diálogo profundo com Pedro, onde o seu objetivo é para nos mostrar a misericórdia e o grande amor de Deus por toda a humanidade. Meus irmãos, também é interessante nós lembrarmos do diálogo de Jesus com seus discípulos lá em Mateus, capítulo 16, versículos de 13 a 19, onde o próprio Deus intercedeu em favor de Pedro na revelação do senhorio de Jesus. Amados, e foi pela presença inovadora de Deus que Pedro teve a grande felicidade lhe concedida por Jesus, para ele ser o fundamento da igreja que dará seguimento futuro. Esse é o cuidado de Jesus na recomendação por 3 vezes que Pedro apacente as suas ovelhas. Irmãos, é esse o exercício verdadeiro do cristão. Apacentar, que significa alimentar espiritualmente todos aqueles que têm fome e sede da palavra libertadora. Proteger e fortalecer os enfraquecidos e sufocados pela sua ansiedade. Cuidar dos feridos e machucados. Buscar o afastado, não considerando como um caso perdido, mas sim como uma grande alegria renovada ao encontrá-lo. Queridos, seria bom avaliarmos os nossos próprios limites, onde cada um de nós somos como uma pequena ovelha, indefesos e incapazes de se defender do lobo, que é o inimigo. Porém, meus irmãos, apacentados com os nossos irmãos, com certeza, somos mais fortes. Irmãos, ouçamos o Evangelho. Naquele tempo, Jesus manifestou-se aos seus discípulos e, depois de comerem, perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? Pedro respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: Apacenta os meus cordeiros. E disse de novo a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro disse: Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Pela terceira vez perguntou a Pedro: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro ficou triste, porque Jesus perguntou 3 vezes se ele o amava. E lhe respondeu: Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras jovem, tu te cingias e ias para onde querias. Quando fores velho,
Estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres ir. Jesus disse isso, significando com que morte Pedro iria glorificar a Deus. E acrescentou: segue-me. Irmãos e irmãs, esta é palavra da nossa salvação. Queridos irmãos, ao caminhar ao lado da pessoa de Jesus, Pedro mostrou diversas discordâncias. Era obstinado e de cabeça dura, que demonstrava prontidão maior que os outros. Ele era sempre o primeiro a dar as respostas a Jesus, sempre comprometido com todos os serviços, porém com a sua própria maneira de pensamentos. Irmãos, e foi exatamente por estes gestos e ações que Pedro acabava caindo em contradições. Vejam, lá no lava-pés, ele mostrou-se contra as atividades de Jesus. Também negou a Jesus por 3 vezes. E foram por todos estes desacertos das fragilidades humanas que hoje, nos versículos 15 a 17, Jesus reabilita Pedro no ensinamento de um diálogo profundo conduzido ao exercício de amar. Irmãos, saiba que essa não é uma demonstração de acerto de contas. Mas Jesus ressuscitado vem mostrar para todos que diante da fragilidade humana, o amor, assim como também o perdão, prevalecem. Porque é do amor a Deus e ao próximo, acompanhado de perdão, de acolhimento, de respeito, que dependem os frutos da missão na comunidade. Irmãos, o Papa Francisco afirma: o amor cria laços, o amor expande sua existência quando atrai a pessoa de si mesma para o benefício da outra. Melhor dizendo, quando o amor de Deus habita em nosso coração, saímos além de nós mesmos, da nossa comodidade pessoal, para irmos ao encontro do necessitado e conduzi-lo ao crescimento do seu ser. Amados, lá em João 13, versículos de 6 a 9, Jesus disse claramente não só a Pedro, mas para toda a atualidade do nosso tempo, que todo aquele ou aquela que tem uma mentalidade de domínio e de autoridade própria não tem lugar na comunidade de Cristo. Esta é a razão. Ou seja, hoje nosso Senhor Jesus Cristo nos direciona a uma oportunidade de se formar em nós um juízo perfeito, tomando posse da tríplice confissão de amor pedida a Pedro pelo ressuscitado. Vejam, meus irmãos, hoje Pedro foi convidado a observar e cumprir, assim como nós também somos chamados a perceber que na comunidade de Jesus o valor fundamental para todos é o amor. Conforme o versículo 19, não existe caminhada cristã se não estiver disposto a seguir o caminho de amor e entrega aos mandamentos de Jesus. E ainda no versículo 19,
Jesus nos convida a segui-lo. Sabemos que não é fácil, porque vem o cansaço, as injustiças, o desânimo, as dúvidas, as tentações. Irmãos, mas acima de tudo, é necessário termos fé, termos consciência da sua presença amorosa, fortalecedora e vivificadora, que é a sua palavra que nos diz: vinde a mim, os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Meus irmãos, Jesus está sempre presente, vivo e ressuscitado onde houver o amor, a partilha, a solidariedade, o abraço fortalecedor, a união, a amizade que gera vidas e tudo de bom. Queridos ouvintes, quando nós agimos na escuridão da noite, que significa trevas, estamos seguindo a nossa própria inclinação, onde não temos um ponto de vista da nossa visão que torna-se duvidosa de quedas. Porém, meus irmãos, quando atuamos sobre a luz de Jesus, com certeza nós aprendemos com a verdade libertadora a fazer coisas novas e justas. Irmãos, sozinhos não alcançamos o limite do céu. Por isso, Jesus hoje nos convida a segui-lo. E assim como ele fez com Pedro, também nos dá uma missão de apacentar suas ovelhas, onde é nesse gesto de acolhimento que teremos grande oportunidade de declarar o nosso amor e de confiar e confirmar a nossa fidelidade a Deus. Irmãos, a mensagem que fica para refletirmos hoje, ela está no versículo 15, onde Jesus também pergunta a cada um de nós: e tu? Tu que me ouves nesse áudio, tu me amas mais do que aos teus? Irmão, dê a sua resposta para Jesus. Só não esqueça que o verdadeiro seguidor de Jesus é aquele que coloca-se a serviço da obra, a serviço do reino, a serviço da comunidade, com a capacidade de amar a todos até o fim, dando por essa obra até a sua própria vida. Que seja louvado o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.